Os irmãos pediram para a gente repetir a projeção do PIX lá da Convenção do Rio Grande do Sul. Então, é muito importante que a projeção esteja sempre colocando ali o PIX para o pessoal atualizar. Tem muita gente acompanhando a gente pela internet, muita gente reagindo a esse culto, pessoas dizendo assim, olha, eu quero participar do jantar. Tem uma pessoa se comunicando com a gente, tem que reservar essa vaga para essa pessoa aí no jantar das mulheres. Nós finalizamos, há cerca de um mês atrás, uma campanha intitulada naquela ocasião, Peregrino, a sua jornada já começou. E antes ainda daquela campanha terminar, nós ouvimos de várias pessoas o pedido para que a gente aprofundasse um pouco mais o nosso conhecimento de Deus. Muita gente disse que essa campanha foi uma das melhores que nós fizemos, mas esta campanha que terminamos apontou que nós precisamos conhecer mais a Deus. Por isso, hoje, nós vamos começar uma nova série de mensagens intitulada Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. A minha pergunta inicial, o que é que você conhece de Deus? Você consegue dizer o que é que você conhece de Deus? Você conhece nada de Deus, quase nada, um pouquinho, mais ou menos. Você conhece muito de Deus, bastante de Deus. Como é que você poderia classificar o seu conhecimento de Deus? E eu queria que você pudesse pensar nisso de maneira muito séria. E pensando nisso, você pudesse compartilhar para a pessoa que está do seu lado o que é que você conhece de Deus, né? Compartilha aí, rapidinho. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, você conhece alguma coisa de Deus? O que é que você conhece de Deus? É muito? Pouco? Quase nada? Como é que é o seu conhecimento de Deus? O grande desafio nosso é poder admitir o que nós somos e o que Deus é. Por isso, a primeira mensagem tem por título A Vontade de Deus e a Sua Vida. A vontade de Deus e a sua vida. Na Galeria da Fé, lá de Hebreus, capítulo 11, o autor aos Hebreus, ele cita vários heróis da fé, e entre todos eles, existe um herói da fé, que é Moisés. E eu sei que você já ouviu vários sermões sobre Moisés, você já ouviu muitas exposições sobre Moisés, mas eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 11 de Hebreus, versículo 27, que celebra a experiência que Moisés viveu ao conhecer a Deus e fazer a sua vontade. O texto diz assim, pela fé. Não foi por outra razão, mas foi pela fé. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Eu grifei propositalmente aí algumas palavras desse versículo, porque se nós queremos conhecer a Deus e fazer a sua vontade, nós vamos precisar exercitar a nossa fé. A fé que vê o invisível. A fé que crê no que não é real ainda. Mas para isso nós vamos
precisar vencer algumas etapas, vamos precisar abandonar o nosso passado, abandonar situações e circunstâncias que nos acompanham, que muitas vezes nos amedrontam, que muitas vezes nos assustam. Eu vou precisar abandonar o momento de opressão, de escravidão, o momento de desesperança, o momento em que o pecado, de alguma forma, dominou a minha maneira de pensar. Eu preciso vencer o medo e eu preciso confiar de que, permanecendo em Cristo Jesus, permanecendo em Jesus, nós vamos conhecer a Deus de maneira mais profunda e nós vamos começar a fazer a vontade de Deus de maneira natural. Quando olhamos a vida de Moisés, vemos alguém que chegou a um relacionamento profundo com Deus. E isso nos inspira a também chegar lá. Nós queremos viver relacionamentos profundos com Deus. A grande questão é o que precisamos fazer para experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. O que você precisa fazer para experimentar a vontade de Deus na sua vida? De que maneira você vai conhecer mais de Deus para fazer a sua vontade? A resposta para essas perguntas é o caminho do relacionamento. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente começa a trilhar uma caminhada e a gente começa a conhecer mais de Deus. A gente começa a perceber Deus presente em nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de decidir. Quando nós nos relacionamos com Deus de maneira pessoal, a gente vai saber quem é Deus. Então, o grande desafio é conhecer quem é Deus. Você conhece quem é Deus? Qual o nível de conhecimento que você tem de Deus? E eu quero dizer que nós conhecemos a Deus quando nós permitimos que Ele se apresente a nós. Ninguém pode conhecer a Deus se Deus não se apresentar a Ele. Quando eu era criança, eu ouvia uma música assim, Eu Vejo Deus. E o autor da música dizia que via Deus em todo lugar. Eu vejo Deus no céu azul, eu vejo Deus nas árvores, eu vejo Deus nas aves a cantar. Parecia um panteísmo, parecia que Deus estava na natureza e apenas lá. Mas a música vai trazendo, eu vejo Deus nas pessoas com quem eu me relaciono, eu vejo Deus quando eu me relaciono com Deus. E a gente vai ler a história de Moisés. Moisés entra na galeria da fé. Por que Moisés entra na galeria da fé? Porque um dia Deus sinalizou para ele. Porque um dia Deus tentou chamar a atenção dele. E às vezes Deus tem sinalizado para nós, Deus tem querido chamar a nossa atenção. Alguns vislumbres de curiosidade Deus lança, talvez numa música, Deus provoca você. Em um compartilhar, em uma ministração, em uma pregação, Deus lança gravetos brilhantes para chamar sua atenção, porque Deus quer que você o conheça melhor, Deus quer que você saiba quem é Deus. Essa narrativa de Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6, mostra exatamente esse agir de Deus em direção a Moisés. O texto diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo.
Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Esse texto é muito rico, já preguei ele aqui algumas vezes. O texto diz que primeiro aparece um anjo. Apareceu um anjo do Senhor a Moisés. Quando Moisés percebe a sarça queimando, ele se aproxima e o texto evolui, o texto cresce, não é mais um anjo, agora é o Senhor. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, agora já não é mais o Senhor, agora é Deus. Observe a evolução, o crescente da revelação de Deus. Primeiro, Deus se mostra como um anjo para chamar a atenção. Ele começa a responder positivamente. O anjo deixa de ser um mensageiro e passa a ser agora o Senhor. E o Senhor, vendo que ele se aproximava, o próprio Deus, o texto diz, do meio da sarça, Deus o chamou pelo nome. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é uma terra santa. Disse ainda, e aí veja o que Deus diz, Deus se mostra, Deus se expõe, não se expõe plenamente porque Moisés não poderia contemplar a presença poderosa de Deus, por isso Deus disse, fique aí, mas agora Deus se identifica, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Eu acho essa narrativa extraordinária. Eu queria que você pudesse tentar se colocar no lugar de Moisés. Deus começa a chamar a sua atenção. Deus começa a mostrar situações diferentes para você, para ver se você tem a visão de que algo diferente está acontecendo na sua vida. Você está sendo convidado a sair da sua rotina. E progressivamente Deus vai revelando-se a você. Deus deseja que nós o conheçamos individualmente. Deus deseja que nós desfrutemos de um relacionamento íntimo com Ele. E aí Deus chama você pelo nome. Aí Deus cita o seu nome 2 vezes. E ao chamar o seu nome 2 vezes, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu conheço você, sei quem é você, sei de onde você vem, sei para onde você está indo e sei, inclusive, como será o seu fim aí na terra. Moisés, Moisés, Herodã, Herodã. Já pensou, Herodã? Deus se apresenta e chama você pelo nome. Já pensou? Deus chama você pelo... Rúbia, Rúbia. Que coisa linda, hein? Deus conhece você. Deus chama você pelo seu nome e chama 2 vezes. Eu, Ilquias, não sei quem é você, conheço você de fachada. Alguns eu conheço um pouco melhor, quando já entrei na casa, já vi o jeito que você senta no sofá, sei o lado que fica, a coisa mais importante do seu viver, mas a grande maioria, eu não sei como é que você é, como você está, como você se comporta, mas Deus sabe, e Ele faz questão de se revelar a você
e Ele chama você pelo nome, desejando que você o conheça mais profundamente. Aí Deus diz, olha, eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus das gerações que te antecederam. Eu sou o Deus que caminhou e que acompanhou a saída do povo de Israel da terra de Canaã e levou da terra de Dan e levou para o Egito. Eu sou o Deus que ouvi o clamor desse povo. Esse povo que estava escravizado, que estava infeliz, que pede um libertador, que pede uma intervenção sobrenatural. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés é chamado por Deus pelo nome, mostrando que esta iniciativa foi de Deus. Deus quer que Moisés o conheça, e eu quero dizer para você nessa noite, que Deus quer que você conheça Deus mais do que você conhece. Eu não sei como foi que você compartilhou aí do lado. Ah, fulano disse aqui, pastor, que conhece Deus bem. Alguém falou para você aí que conhece bem Deus? Mesmo que houvesse alguém aqui que dissesse assim, eu conheço bem Deus, precisa conhecer mais. Deus tem a iniciativa que você o conheça melhor. Deus quer se revelar a você como quis se revelar a Moisés. Moisés descobriu que o conhecimento de quem Deus é enriquece a sua compreensão espiritual. Moisés, quando tem a dimensão de quem é Deus, isso o deixa consciente de que ele não está só nesse mundo. Quem é Deus para você? Como você definiria Deus? Deus chamou você pelo nome, Herodã? Quem é Deus para você? Ele é a sua essência. Deus chamou você pelo nome, Rúbia? Quem é Deus para você? Meu pai, meu cuidador. Ele é tudo para mim. Quem é Deus para você? Como você definiria Deus? Deus é um ser tão grande que a gente não consegue defini-lo. A Bíblia apresenta Deus e os teólogos tentam demonstrar quem é Deus. O Strong vai dizer que Deus é espírito infinito e perfeito, fonte de todas as coisas. Você precisa conhecer Deus como sendo a fonte de todas as coisas. Deus é muito mais do que você possa imaginar. E Deus possui uma natureza. Qual é a natureza de Deus? Deus é espírito. Nós cantamos a música da mulher samaritana, dá-me de beber porque tenho sede. E ali, naquele diálogo com Jesus, a mulher samaritana pergunta a Jesus, onde é que se deve adorar? No monte ou em Jerusalém? E Jesus responde para aquela mulher, Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque a natureza de Deus, Ele é espírito. Por ser espírito, Ele pensa, Ele age, Ele sente, Ele fala. Deus é espírito infinito. Não tem fim. Deus é o único Deus. As pessoas adoram muitos deuses. Para muita gente, o seu Deus é um Deus, mas não é o Deus verdadeiro. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O único caminho leva a Deus. Só existe um único caminho que leva a Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, disse Jesus, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E esse Deus que se mostra a Moisés, que é Espírito infinito, perfeito, fonte de todas as coisas, ele possui alguns atributos que a gente precisa, pelo menos, ter noção disso. Existem os atributos que fazem parte da natureza de Deus, são os atributos naturais de Deus. Deus é autoexistente. Alguém me pergunta, como é que Deus surgiu? Todas as coisas tiveram início. Geralmente, junior, criança, gosta de fazer essa pergunta. Crente novo, como é que Deus surgiu? Deus é autoexistente. Ele simplesmente existe. Isso é muito forte, a gente precisa entender quem é o Deus que a gente adora, quem é o Deus a quem a gente ora, quem é o Deus que a gente busca a sua face. Ele não teve início, ele simplesmente é. Ele é imutável, Deus não muda. Por isso que quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus de seu pai. Eu preguei um sermão que eu achei muito interessante, sobre Deus se revela às gerações. E aí eu jogo com o que os filósofos e os sociólogos definem como geração. A geração Baby Boomers, a geração X, a geração Y, a geração Alfa. E eu tento classificar todas essas gerações nesse texto. Porque Deus nunca deixou de se revelar às gerações, historicamente falando. Porque Ele é imutável. Deus não muda. O Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e será eternamente. O Rubão, que é membro fundador aqui da igreja, chegou aqui agora no início do culto. Alegria, Rubão está com 86 anos. Aí ele chegou aqui com muita alegria e tal, e veio pedir oração pela Maria. Eu orei pela Maria, a esposa dele. Mas eu me lembro que o Rubão uma vez veio falar comigo que tinha uma hérnia enorme aqui. E o Rubão é aquele jeitão dele, né? Rubão Brindaroli. É bisavô daquela criança que há 2 domingos atrás falou aqui. Samuel, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E um dia o Rubão disse assim, pastor, eu tinha chegado aqui há 25 anos atrás, aí ele mostrou a hérnia. Pastor, põe a mão aqui, põe a mão aqui. E a gente está chegando, faz tudo, né? O cara é membro fundador da igreja. Queria que eu botasse a mão na hérnia dele. Botei a mão na hérnia deles. Ih, rapaz, coisa feia, né? Pois é, pastor, os médicos querem me operar, mas eu não quero operar, não. Queria que o senhor orasse para Deus tirar essa hérnia. Eu falei, vamos orar e agora? Aí nós oramos. A hérnia sumiu. Deus tirou a hérnia. Eu não sei o que Deus queria sinalizar para o Rubão. Eu estava chegando, eu era um menino, naquela época eu era bonito. Era? Está pensando o quê? Era bonito. Magro, esbelto. Né? Não tinha a barriga que o Frank ficou escandalizado. Muito mais magro do que o Frank, e ele não está aqui para ouvir isso. Né? Era magrinho, gente, precisa ver, bonitinho. Cabelo pretinho, assim. Aí o cara diz, põe a mão aqui, eu pus a mão, pastor, eu não quero operar. E eu disse, então vamos pedir a Deus para tirar. A gente pediu, Deus tirou. Aí ele começou a me respeitar. Esse é homem de Deus. Aí hoje ele veio, minha esposa está com câncer. 3 câncer. Já chegou nos ossos. Falei, Rubão, lembra que Deus curou a sua hérnia? Vamos pedir a Deus que cure o seu câncer. Porque o Deus que nós adoramos é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Precisamos crer nesse Deus que tem todo o poder. Deus se revela como sendo Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e eu não mudo. Por isso essa ideia de querer mudar a Bíblia não é de Deus, por mais quem fale nisso seja um grande orador, dito pastor de uma grande igreja. Deus não muda, a sua palavra também não mudará.
É desconfortável para alguns ouvir a palavra de Deus? É, e vai continuar sendo, porque Deus não muda. Isso é atributo natural de Deus, imutabilidade. Onipotência. Deus tem todo o poder. Deus tem o poder de destruir esse mundo inteiro e fazer novamente um novo mundo. Deus tem esse poder. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos estados onde o evangelho menos, na verdade, é o estado menos evangelizado do Brasil. Eu fiquei escandalizado quando cheguei aqui, vindo inclusive do Nordeste, alguns índices de cultos não cristãos, que eu pensava que a Bahia predominasse. Quem é o centro de cultos não cristãos? Rio Grande do Sul. Nós fomos para uma viagem missionária para uma cidadezinha chamada Rosário do Sul. Eu tinha esquecido desse nome. Gente, Rosário do Sul, uma opressão demoníaca tão grande. A gente ia celebrar lá aquele negócio pesado sobre nós, umidade brotando da casa das pessoas. Em toda esquina tinha um centro de culto não cristão. A gente não entende o que está acontecendo ali. A gente não entende, quando a gente vê gaúchos maravilhosos, a nossa igreja é cheia de gaúchos. Quem é gaúcho aqui? Levanta a mão para eu ver. Olha para aí, gente, olha. Tanto gaúcho. Tem mais gaúcho aqui, pastor, do que no Rio Grande. O senhor é gaúcho, tchê? Eu nunca vi o senhor vestindo uma bombacha. Você tem bombacha? Naquele café que o senhor me convidou para tomar lá, vista a bombacha. Eu tinha uma bombacha, eu ganhei uma bombacha do gaúcho aqui, hein, gaúcho? Bombacha bonita. Mas naquele tempo que eu era magro, agora não cabe mais. Mas, gente, pense em um povo maravilhoso, é o povo gaúcho. Eu viajei o Rio Grande inteiro. Como fui muito bem recebido no meio daquele povo lindo, alegre. Me lembra o povo baiano, paixão pela sua terra. Mas é um povo que também precisa de Jesus. Precisa de salvação. Talvez até o que está acontecendo ali é para atrair, é de despertar a atenção para Deus. É o graveto pegando fogo para que os olhos voltem para Deus. Por isso que quando a Graziele orou aqui, que Deus não está oculto do que está acontecendo no Rio Grande, não está mesmo não. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar, você não pode se esconder de Deus. O salmista já dizia, se subo ao céu, tu ali estás. Se eu vou ao Sheol, o Sheol é lugar dos mortos, é o inferno, tu estás atrás de mim. Como poderei eu fugir da tua presença? Eu me lembro que Elias foge com medo de Jezabel. E quando ele foge com medo de Jezabel, se esconde, Deus chega e diz assim, que fazes aqui, Elias? Ele vai para a caverna, lugar frio, úmido, fechado. Deus diz, que fazes aqui, Elias? E aí, ele vai para fora da caverna, Deus está lá também. E ele queria conhecer mais de Deus. E aí Deus, que é onipresente, que está em todo lugar, Deus começa a brincar com Elias. Quem conhece a história vai lembrar. Veio, me lembrem aí que eu esqueci, o fogo. E Deus não estava no fogo. Veio um vento forte. Deus não estava no vento forte. Deus vai estar em uma brisa suave. Agora, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está no fogo, Ele está no ar, está no trovão, está em tudo. Mas Deus se ocultou de Elias para demonstrar que onde ele está, há estabilidade. Onde Deus está, há estabilidade.
Estou vendo esse bebê no colo da Norma dormindo aí. Ó, que coisa linda. Saudade, Norma. Vou liberar a unção da avó, né? Para que Deus dê um netinho. Ó, que coisa linda. Não pode fazer muito barulho, senão desestabiliza e ela acorda. Onde Deus está, há estabilidade, porque Ele é onipotente. Onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele sabe o que cada um de vocês está pensando agora. Eu gosto de filme, você sabe disso, e tem um filme lá que é muito interessante. Um camarada se encontra com Deus, e ele queria ser Deus, queria estar no lugar de Deus, que estava com raiva de Deus. E Deus se apresenta, interessante que Deus do filme é um moreno bonito, charmoso, Morgan Freeman. E eu estou cada vez mais me parecendo com ele. É verdade ou não é? Vou aprender como é que ele... E o Morgan Freeman... Como é o nome desse filme, finalmente? O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. E na hora que o cara assume o lugar de Deus, e ele resolve ouvir as orações do mundo todo, lembra daquela cena? Interessante. Vem um bocado de voz, porque Deus sabe o que cada um de vocês está pensando aqui. Eu tenho uma grande habilidade de ler os olhos de alguns daqui, eu vejo algumas coisas, ouço algumas vozes, alguns sussurros, mas eu não sei ainda identificar o que você está pensando. Bonito. Olha aí. Mas é porque ele tem 20 anos a mais do que eu. Quando eu estiver lá, você vai ver. Entendeu? Guarda aí e procure viver até lá. E você vai dizer, velhinho, você realmente parece. Só que, na verdade, você está mais velho do que eu. Com essa barba branca aí, não sei não. Mas Deus, Ele é onisciente, Ele conhece nossos pensamentos. Deus é a fonte de sabedoria, está nele. Por isso que a Bíblia diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Está faltando sabedoria para você gerenciar a sua vida, sua casa, seu trabalho, sua família. Está faltando sabedoria para você gerenciar a si próprio. Peça a Deus, que Ele é a fonte de sabedoria. E Deus é soberano. Deus é Senhor, e Ele não é Senhor porque a gente diz que Ele é Senhor. Ele é Senhor porque simplesmente Ele é. Deus se mostra a Moisés, para que Moisés pudesse conhecer a Deus. Nós estamos começando essa série de mensagens para que você possa conhecer a Deus. Deus não está contente com o nível de conhecimento que você tem dEle. Você pode conhecer mais a Deus. Ele espera isso, Ele deseja isso, Ele tem sinalizado isso, Ele tem mostrado um graveto fumegando lá em cima, para que você se aproxime mais dEle. Para Moisés conhecer a Deus, ele teve algumas referências. Antes de Deus ser o Deus de Moisés, Deus foi o Deus do seu pai. Foi o Deus de Abraão, foi o Deus de Isaac, foi o Deus de Jacó. Nós precisamos de referências que nos apontem o caminho para conhecermos Deus. Você tem alguma referência de pessoas que você sabe que conhece Deus mais do que você? Você precisa se aproximar dessa pessoa. Deus quer que você conheça mais Ele. Moisés precisava de referência e Deus diz, eu sou o Deus do seu pai. Sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A minha revelação a você vai além da sua existência. Às vezes nós nos escravizamos na nossa existência. Nós achamos que nós somos o suprassumo da vida. Que tudo que a gente vive está a nosso favor para nos servir.
E Deus está querendo mostrar que nós fazemos parte de um projeto. E Ele nos fez, Ele nos planejou, Ele permitiu que nós estivéssemos aqui, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Você tem filhos? O propósito de Deus é que você seja uma bênção para os seus filhos. Você tem pais? O propósito de Deus é que você abençoe seus pais. O mundo não se resume em você. Deus aponta para referências antes de Moisés. Nós precisamos de referências que nos apontem o caminho para Deus. De que maneira você vai conhecer mais a Deus? Busque conhecê-lo. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer mais de Ti. Eu vou me relacionar intensamente com Ele. Conheça quem é Deus. Estou tão empolgado com essa mensagem, estou apenas no primeiro ponto. Está ótimo? É isso que eu estou pensando em fazer. Estou pensando porque eu não quero correr nos outros 3 pontos que eu tenho pela frente. Segundo ponto, conheça o poder de Deus. Conheça o poder de Deus. Você quer conhecer o poder de Deus? Venha domingo, a gente avança domingo sobre o poder de Deus. Agora, enquanto a equipe do louvor sobe aqui para cantar a música oficial da campanha, nós cantamos já ela aqui hoje. Essa é a música oficial da campanha, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. É o que está na sequência. É a primeira que foi cantada, né? É isso aí. Mas eu queria orar por você que, de alguma forma, recebeu de Deus hoje uma sinalização. Talvez hoje aqui começou a haver um graveto pegando fogo. Talvez você viu que Deus falou com você hoje que você precisa conhecê-lo mais. Talvez hoje Deus tenha demonstrado a você que você pode conhecer mais dele do que você conhece. Moisés viu, se aproximou. E quando ele se aproximou, Deus se mostrou a ele. Talvez hoje à noite haja pessoas aqui que se sentiram despertadas a se aproximar mais de Deus. Vamos fazer agora um elemento de contato. Você viu a luz brilhando e você quer se aproximar mais de Deus, você vai se colocar em pé, aonde você está, como Moisés se dirigiu à sarça ardente. Ao se colocar em pé, você diz, Deus, eu estou percebendo que o Senhor quer mais de mim e que eu preciso conhecê-lo mais. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós, entendendo, ó Deus, que nós precisamos conhecê-lo mais profundamente. Já vimos, ó Deus, a sarça se queimando e isso atraiu nosso coração, isso atraiu nossos olhos, atraiu nosso olhar. E ao nos colocarmos em pé, nós estamos dizendo para o Senhor, nós estamos nos aproximando do Senhor. Queremos nos aproximar mais do Senhor, para que o Senhor se revele a nós. Queremos, Deus, que o Senhor nos chame pelo nosso nome. Assim como o Senhor chamou Moisés, o Senhor chame cada um agora pelo nome. Chame 2 vezes, ó Deus, para que todos nós tenhamos consciência de que o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe de onde viemos. O Senhor sabe o que estamos vivendo. Mas nós queremos corresponder ao propósito do Senhor para a nossa vida, para o nosso viver. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus,
Que esta semana seja uma semana de revelação do Senhor, da sua natureza, dos seus atributos em nossa vida. E que as pessoas, ao olharem para nós, percebam um pouco mais de Deus em nós. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que esta revelação do Senhor invada não apenas o nosso intelecto, mas invada o nosso coração, a nossa alma, e que a gente tenha a convicção plena de que o Senhor deseja um relacionamento verdadeiro e profundo conosco. E ajude-nos, ó Deus, a corresponder ao projeto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa música aí? Acho que é essa mesmo, viu? Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos.
recebe nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração. Obrigado a Deus, porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado a Deus, porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós, pagou o salário do pecado em nosso lugar, venceu a morte, e hoje toda a criação canta que o Senhor é santo. Todos nós gritamos que o Senhor é santo. Nós que não éramos povo e agora somos povo teu. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia e agora a temos alcançado. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Desejo ao seu irmão uma boa semana em nome de Jesus.